Olá, Rafaela França, tudo bem com você? Ô, Lara, que prazer estar aqui com você e estamos ótimos. Estou aqui vivendo cada dia um aprendizado novo, amando essas novas experiências e rememorar que nós já tivemos juntos há alguns anos atrás, em grandes experiências profissionais, e poder estar aqui com você é um grande prazer. Obrigada por essa oportunidade. Ô, Rafaela, para mim é uma honra muito grande, né? Você ter aceitado o convite para estar conversando com a gente aqui no Sea Legends. Também é um prazer muito grande, né? Retomar contato. Acho que a gente nunca perde, né? Parece que a gente estava se falando até o outro dia. Acho que quando as conexões são boas, né? São construídas em confiança e respeito, o tempo passa, mas a gente parece que conecta ela ali ontem, né? E é muito legal isso. E quero te agradecer demais, né? Pelo tempo, disponibilidade e tenho certeza que vai ser um bate-papo inspirador para quem tiver o privilégio de assistir, tá bom? Ó, Lara, e como eu já tive a oportunidade em alguns momentos de te compartilhar, essa experiência que você está proporcionando com os Legends, você traz assim bem-estar, e é uma coisa que está muito no meu dia a dia como um grande valor. E você traz um bem-estar para quem está novinhos, entrando nos estágios, entrando nas faculdades e quer entender um pouco de como é que é a vida, de como é que as coisas se constroem, como também, sem dúvida nenhuma, você contribui para pessoas que estão aí há longo tempo numa carreira, que às vezes quer fazer uma transição, ou até mesmo aquele executivo que está incomodado com alguma coisa e quer se inspirar. Então, ó, trabalho sensacional. Conta conosco e vamos em frente. Obrigado demais. Que bom que você já, inclusive, já fez uma abertura para as pessoas que nunca assistiram do que é o objetivo do Sea Legends, que nada mais é do que inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras de pessoas que são consideradas lendas, referências naquilo que são, né? Por aquilo que são e por aquilo que fazem, por aquilo que representam. Então, né, estou aqui com a lenda Rafaela França, tendo esse privilégio Adoro. grande de conversar. Então, vamos lá. Bom, um início, né, um bate-papo inicial aqui, olhando um pouquinho lá do seu profile, né, lá no LinkedIn, eu vi, né, que você tem uma formação uma graduação em administração de sistemas de informação, MBA em gestão de negócios na UNA, depois um Global MBA de Management, Administração e Negócios do IBMEC, depois na Fundação Dom Cabral uma preparação de líderes executivos, recentemente uma outra experiência na University of Cambridge de Digital Disruption, Digital Transformation, Strategies e Innovation, né? E também vi que na sua história profissional você teve experiência como teacher, né? Em Sim. graduação e pós-graduação. Teve uma história fantástica aí no Mater Dei, né? Começando a carreira lá como trainee, e chegando a uma posição executiva de superintendente de infra e TI. Eu te conheci nesse período, né? Isso. Você estava nessa jornada aí, acho que foi um pouquinho antes de você se tornar superintendente, né? Era gerente, depois eu acompanhei a sua transição. Sei que você também tem atuado, né, como conselheira, por exemplo, na Associação Brasileira de Ciência da Saúde. Recentemente, você atuou como CDO, né, Chief Growth Officer na GoToData, e sei que atualmente você é board member da Control Saúde, uma empresa do Grupo Emotion, da qual, de tabela, eu faço parte, né? Eu fiquei impressionada, adoro o Fred, né, gente? Eles são sensacionais. Vou Amo estar entrevistar o conectada Fred com aqui. Já eles. entrevistei o Heleno, agora falta o Fred. Ah, E o Heleno eu entrevistei antes de eu estar lá, né? A gente já tinha contato, e agora eu tenho que entrevistar o Fred. Enfim, e sei que você está como partner da Gapper Growth. É isso, né? Gapper da Growth. Gap Tecnologia, hoje, e por que é Gapper, né? Porque nós líderes somos denominados como Gappers.
Então, nós temos os gapianos que trabalham conosco e todos nós líderes somos gapers. Então, a gente traz e growth tem sido realmente eu aprendi muito nesses últimos anos, quanto growth ele é uma base para sustentar o crescimento. Eu fiz isso em toda a minha trajetória profissional, aprendi muito nessa empresa amada que é o Mater Dei, e isso foi, sem dúvida nenhuma, uma questão que eu tenho levado agora também para as startups, estou conectada com algumas delas, você trouxe aí. E assim, Lara, não é lenda, sabe? Cada vez que você foi colocando esse ponto, você passa um filme na nossa cabeça, né? De quantas oportunidades nós tivemos, de quantos aprendizados e quantos desafios, né? Porque você não faz isso acontecer sem dor, sem priorização, e principalmente você não consegue fazer isso se você não tiver muito foco. Então, hoje, estou aí com a Gap Tecnologia, com a Control S, e tem mais coisas vindo por aí. Foi uma grande transformação que aconteceu dentro desse último ano. Eu estou há 1 ano sem ser executiva, e aí eu decidi fortemente deixar de ser uma executiva e empreender na minha própria vida. E o grande ponto é a liberdade. E a liberdade, o equilíbrio, são valores inegociáveis para mim hoje. E por isso eu tenho feito grandes transformações. E se você olha um pouco da minha trajetória, a área da saúde é meu DNA, né? Eu amo a área da saúde, continuo conectada com a área da saúde, plenamente, ela faz parte de mim. Mas hoje também, nesse último ano, eu tive uma oportunidade, tanto na GoToData, quanto nessas iniciativas com as startups, que é um mundo à parte, né? Depois a gente pode conversar mais sobre ele. Tenho amado também conhecer mais, porque a gente acredita, quando a gente é executiva, que a gente conhece muito, e quando a gente vem para outros desafios, como o desafio da aceleração das startups hoje, você fala, nossa, eu tenho que desaprender muito, tenho que reaprender muito, e aí você, claro que você usa o seu conhecimento para, e isso é, sem dúvida, um acelerador, mas você aprende a desaprender e desconstruir, sabe? Então, isso tem sido muito importante para mim nessa trajetória. Então, quando você passou aí esse filme, fui lembrar que eu fui professora, eu amo formar pessoas, e hoje, nessa grande mudança que eu fiz, eu principalmente clamava por querer viver outras experiências, porque a saúde, ela sempre foi desde estagiária, né? Eu fui estagiária no Mater Dei aos 17 anos, trabalhei lá por 19, né? Mater Dei continua sendo a minha empresa do coração, tenho contato com eles, um respeito muito grande, uma gratidão imensa. Estamos sempre, quando a gente percebe uma conexão, a gente se fala, são maravilhosos, mas eu clamava por querer conhecer novos negócios, por querer viver outras experiências, e eu acho que a vida é feita de ciclos, e eu decidi que era necessário fechar um ciclo e abrir outros, e aí hoje eu atuo na área de agro, não está no LinkedIn, atuo na área de investimento e construção, sou braço direito aí do meu marido, e isso foi um dos itens que culminou com a nossa transformação. Tenho aí trabalhado com algumas consultorias e tem me permitido vivenciar muitas oportunidades de entregar para algumas empresas aquilo que a gente já estava acostumado a entregar em grandes como Mater Dei. E está aí saindo daqui a pouquinho mais uma startup, porque a minha grande missão de vida é potencializar negócios, e em saúde principalmente. Saúde e bem-estar tem sido o meu grande foco, e por isso que eu tenho feito comigo um próprio laboratório, né, de bem-estar, de um trabalho espiritual, um trabalho de equilíbrio mesmo. Então, cara, quando passa isso por toda essa reedição de filme, eu falo que fantástico, e temos que fazer mais, temos que trabalhar mais, e temos que poder usar dessas conexões, como a gente está aqui hoje tendo essa oportunidade, buscar transformações positivas. E esse é o meu lema hoje.
Que bacana, Rafaela, muito bom. Assim, já tinha um tempinho que a gente não, né, se falava e muita coisa que você falou aqui, e até olhando mesmo, né, o seu LinkedIn, para mim foi novidade. Assim, eu fiquei surpreso, assim, né? Porque eu te conheci dentro de uma história por um longo tempo, né, com muitas mudanças, mas dentro de um lugar, ou dentro de um segmento, né? Eu comecei a ver, falei, opa, né? O que aconteceu, né? E aí você já abriu. E legal, porque é, o meu objetivo aqui é buscar conexões com as falas das pessoas para que, por meio dessas experiências, nós possamos inspirar outras pessoas. E quando você foi falando, duas coisas passaram na minha cabeça. Né? O primeiro é de reinventar, né? Então, diante de desafios muito grandes, isso aqui começou, né, na pandemia, para ajudar as pessoas a se reinventarem diante de oportunidades novas, né, e aquelas mais antigas que, por algum momento, ou para sempre deixar de existir, né, porque as coisas mudam muito rápido. E também uma outra coisa que você falou que me trouxe uma outra palavra, na verdade, duas, né? Uma é resiliência e a outra é ressignificar, né? O que para você, né, é, representa, né, ressignificar a sua vida, se reinventar e resiliência? Essas três coisas elas andam juntas. E o que você diria, né, para as pessoas que estão diante de desafios que parecem ser uma porta fechada, porque acabou ou porque, enfim, alguma coisa aconteceu, e às vezes estão com medo de outras possibilidades, né? Que te dão o desafio, né, de aplicar essas três palavrinhas aí, né? Reinventar, ressignificar e ter resiliência. Lara, elas são muito base, na minha opinião, elas estão conectadíssimas, super integradas. E o que eu trago hoje muito e para as pessoas que eu me conecto recentemente, assim, eu me permiti fazer um grande movimento. E para você se permitir isso, você tem que abdicar de muitas coisas. Você tem que abdicar de valores que às vezes eles estavam com você, mas eles não são parte de você. Então, durante esse período, eu tenho tido muita oportunidade de encontrar comigo mesma, com Deus, e Deus está em todas as coisas, isso para mim tem sido magnífico. Mas principalmente, quando eu penso nesse último ano, todo mundo falou assim: "Ah, mas você tirou um ano sabático", nada, eu não parei de trabalhar um dia sequer. Eu tive todos os dias, conectadas com alguma coisa, meu marido até falava assim: "Mas tira um mês só para a gente poder ficar leve, assim? Dá para poder fazer umas férias?". E aí, não, porque trabalho faz parte da minha vida, do meu valor. Só que eu posso trabalhar com equilíbrio, eu posso trabalhar com liberdade. Então, trabalho não precisa de ser dor, não precisa ser só dor. Dor, ela faz parte. E quando você traz essa visão da ressignificação e da resiliência, eu sou muito grata a meu legado atual, que ele veio até hoje, né, porque eles foram feitos de grandes tijolos que você vai colocando e que você vai tornando mais robusta a pessoa que você se torna e a pessoa do que você quer, de fato entregar como propósito de vida, onde quer que você esteja. E aí, quando eu lembro do que eu vivi no Mater Dei, né, e foi uma trajetória maravilhosa, mas de muita dedicação, de muita abdicação mesmo. Eu não vi meu filho crescer, é impressionante. Mas não é porque o Mater Dei fazia isso, mas era porque a Rafaela fazia isso. Então, é muito bacana quando você se permite, se abre, permite a mente expandir para outros conceitos, permite a mente abrir para outras rotinas, né. A minha rotina era 7 horas da manhã estar trabalhando, eu não via meu marido, via ele à noite, não via meu filho, eu dormia com ele para eu poder ter um cheirinho dele durante a noite, porque eu chegava já muito tarde,
E eu sempre fui o trabalho em primeiro lugar e continua sendo. Só que eu me permiti abrir esses conceitos e fazer ressignificações mesmo do íntimo, colocar valores inegociáveis como prioridade. Então hoje qualquer decisão que eu tomo é baseada em valor inegociável. Então assim, tem uma grande oportunidade, mas isso aqui impacta no meu valor inegociável, na minha liberdade, no meu equilíbrio, na minha transparência? Ah, então isso eu não coloco dentro do meu curso atualmente. E aí, quando você se abre para essa expansão, você realmente se volta para uma série de outras prioridades na vida. Então, eu tive uma oportunidade de sair, eu tive uma carreira lindamente construída numa empresa maravilhosa, em que todo mundo falava assim: "Você é patrimônio, você vai aposentar". E aí eu falei, eu não sei se você sabe da minha história, mas eu tomei a decisão, em maio, de 2020, né, isso, maio de 2020, e construí com a Mater Dei 7 meses de transição. Eu ajudei eles a organizar as lideranças que poderiam fazer a minha sucessão, a ir ao mercado e buscar um profissional, e hoje o Marcelo está lá brilhando, fico muito feliz de ter participado do processo de seleção do Marcelo, e eu fiquei com o Marcelo por 3 meses, ajudando o Marcelo a dar os primeiros passos, facilitando para ele, para que ele pudesse acelerar o seu conhecimento sobre o Mater Dei. Essa doação, né, entre tomar uma decisão da ressignificação e fazer esses 7 meses, continuando trabalhando com o mesmo propósito. Eu lembro do dia 8 de janeiro, foi meu último dia, de 2021, e aí eu trabalhei intensamente até o dia 8 de janeiro, sem titubear. Então, por quê? Era a minha entrega ali. E aí, hoje, o que que eu vejo como grande valor? Ciclos se abrem quando você se permite expandir e ressignificar. Só que você precisa, primeiro, de ter um contato muito próximo com você mesmo, com quem te rege, e no meu caso Deus é um grande mentor de vida, é a minha razão mesmo, e a essência da família, porque o trabalho, ele faz parte, mas ele não é tudo. E antes eu tinha isso invertido, e eu hoje te falo isso com muita clareza e com muita humildade, né, de dizer que o ressignificar você tem que ter humildade, de reconhecer, de se reconhecer e de recontratar com você novos valores. Então isso para mim, quando você ressignifica, e aí eu volto na minha trajetória, o que que me permitiu ressignificar? A minha resiliência, construída por todo esse legado. E que ele só está começando, né, eu sou nova, sou ávida por energia, acordo às 5h30, minha rotina é intensa, durmo tarde e amo viver, e amo poder entregar novos trabalhos, e amo hoje poder estar em vários negócios. Porque, com isso eu me realizo, podendo conhecer um pouquinho mais de um todo, que antes eu ficava numa redoma muito de vidro. Então essa ressignificação e resiliência, elas estão completamente integradas, e elas são feitas dessa força e robustez que a gente vai criando por esses tijolos que eu te comentei. Nossa, Rafaela, assim, né? Você falou muita coisa aqui profunda. Eu costumo dizer, né? E eu repito isso com frequência, que se esse Sileges, né, fosse alguma coisa que tivesse sacanagem, né, ou piada, bom, né, as pessoas estavam vendo por causa disso. Mas tem um valor tão grande que é o seguinte: é você sentar com uma executiva, com uma empresária, né, com uma pessoa que teve um desafio tão grande e, num bate-papo, conseguir aprender, né, com a experiência da pessoa, tem um valor que, às vezes, um MBA, né, que você vai pagar, embora te traga muito conteúdo, não vai trazer a experiência. É claro que cada um tem a sua, mas a gente consegue aprender
com a experiência dos outros. Na pior das hipóteses, te leva para reflexões que normalmente você não faria. Né? E é muito legal escutar. Você citou algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Você falou de fazer escolhas, né? E esse negócio de fazer escolha é interessante, porque as pessoas sempre, na maioria das vezes, quando falam em fazer escolha, estão focando naquilo que vai ser escolhido, mas fazer escolha significa dizer não para aquilo que está ficando para trás. Total! Exato, e você tem que abdicar mesmo, mas você tem que se permitir falar: "Ó, vai, liberta, vamos para o próximo". Não dá para fazer escolha, né, e ficar sofrendo com aquilo que você deixou para trás. Então, naturalmente, fazer escolhas é algo importante. E tem aí uma técnica, ou uma arte, ou sabedoria. Você colocou algumas coisas, né? Você falou na questão do dizer não, né? Abrir mão. Você falou da questão dos ciclos, né? E entender, né, o momento que o ciclo acaba para tu poder tomar uma decisão. E você falou principalmente, né, do filtro que você coloca para tomar uma decisão. Ou seja, você criou uma forma de tomar uma decisão que passa por um filtro, que são seus valores, né, que estão relacionados aí a equilíbrio, né, família, a Deus. Então, A assim, a liberdade. liberdade. Olha que vivência, que experiência, que profundidade, né, que tem numa fala aqui de 10 minutos que você teve, e é muito legal. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você falou de Deus pelo menos umas 3 vezes, se não foi 4. E nas entrevistas que eu faço aqui, né, normalmente encontro 2 tipos de executivos. Os que não falam de Deus de forma nenhuma, não estou falando de religião, estou falando de Deus. Ninguém vai falar, igreja ou religião não tem nada contra, nem a favor, nem é o foco aqui. Mas tem um outro perfil que fala muito de Deus, né? E eu fico escutando, né? E fico na dúvida, tá bom, mas quando a pessoa fala de Deus o tempo inteiro, né? O que você quer dizer com isso, né? O que representa? Porque na hora que você falou de Deus, você falou de inspiração, falou de tomar decisão. Sim, o que você quer dizer com Deus, né, na sua vida, na sua carreira, nos seus valores? Como é que tangibiliza isso? Então, Lara, tem sido muito enriquecedor. Porque assim, como você disse, nós não estamos falando de religião aqui. Nós estamos falando de uma força maior e que ela está orquestrando todas as nossas vidas e todas as nossas histórias. O Deus maior é aquele que você acredita e que você vive. E como que eu tenho vivido e avivado até na minha vida Deus, né? Em toda a minha rotina. Então, quando a gente fala de trabalho, Deus está encaminhando para a gente aquilo que é importante para que a gente tenha um aprendizado. Quando a gente fala de uma rotina de bem-estar, da mesma forma. Então, o que eu trago assim de forma prática? Primeiro, Deus é a essência da vida. E todos nós somos atores, né, dentro da vida. Então, o meu filho tem um propósito comigo, o meu marido tem um propósito comigo, e eu acredito que essa força maior, ela está orquestrando tudo isso, e a gente às vezes não ouve, às vezes a gente não para ouvir, a gente não para encontrar, a gente não para poder, de fato, se conectar. E aí, a gente vai fazendo as coisas de forma muito impulsiva, e dentro dessas coisas de forma muito impulsiva, a gente não se permite entender que a vida tem um curso. E que quando nós viemos aqui nesse mundo, ela já está organizada quais são os aprendizados que a gente tem que ter. Só que às vezes a nossa vida é tão atribulada, tão workaholic, tão over demais em trabalho, em dinheiro, em capitalismo, não nos permite que a gente ouça o caminho e o curso. A gente, inclusive, não ouve isso na escolha, né? O nosso corpo fala, Lara, quando a gente quer tomar uma decisão. E Deus está orquestrando isso para a gente. E aí, a gente não ouve o nosso corpo.
a gente muitas vezes ignora. Então, eu sempre tive Deus desde a minha essência, mas com essa oportunidade da transição que eu optei, que eu decidi, que eu fiz acontecer, e foi uma preparação, tá, Lara? Não é uma coisa que surgiu nos 7 meses, ela surgiu há 2 anos antes da tomada de decisão, então ela já vinha sendo construída. O que que hoje eu permito? Eu me permito uma rotina. E aí, uma rotina que às 5h30 eu tô meditando, e aí, eu vou fazer meus exercícios de bem-estar, porque isso me faz muito bem, e isso é conexão com Deus. E aí, daí a pouco eu resolvo, olha, isso aqui é meu tempo para minha família, isso aqui agora, como é importante você sentar com a família na mesa. Sabe quando que eu tinha feito isso nesses meus 19 anos de executiva? Eu posso contar nas mesas, nas mãos, nos dedos, quantas vezes eu tinha sentado na mesa durante o dia de semana, hoje eu faço questão. Então, a gente começa a ter realmente um direcionamento. E Deus vai, em toda a sua rotina, na hora de dormir, agradecer. Quantas vezes a gente nem agradece, né? Quantas vezes a gente nem se permite, a gente fala assim, nossa, eu tenho que entregar uma próxima reunião ali, eu tenho que entregar um produto assado. A gente sempre vai colocando outras prioridades. E quando a gente coloca Deus como prioridade, as coisas se organizam e fluem naturalmente. A minha vida tem sido assim. Impressionante que as coisas vêm até você. Você não precisa de ficar buscando. Agora, é claro que Deus, por si só, a força magnífica, não faz acontecer. Porque nós viemos aqui como atores para fazer acontecer. Então, eu tenho que resolver meu relacionamento com meu filho, eu tenho que resolver meu relacionamento com meus pais, eu tenho que resolver meu relacionamento com meu trabalho. É engraçado, quando eu penso sobre todo esse crescimento que eu tive nesse último ano, né, é que antes eu fazia para poder ter. E hoje eu penso, eu quero ser primeiro, para depois ter. E o ter vem como consequência, sabe, Lara? É uma coisa impressionante. E aí hoje eu falo, como que as coisas caminham. E eu vou te dizer, não tem só glória, não. Tem dor nesse mesmo caminho, porque faz parte desse caminho a dor, o aprendizado, idêntico. Só que as dores são outras, os desafios são outros. E às vezes, quando a gente está tão atribulado, a gente não permite nem que a dor seja sentida de fato, sabe? Porque a gente já vai encontrando outro, agora é fazer mais uma expansão, e vamos, e isso tudo é natural. Só que quando a gente coloca ele como prioridade na sua rotina, como eu te contei, de forma prática, ele organiza os aprendizados e você, de fato, se sente grata até pela dor que você sente. Então, é muito bom, é muito magnífico poder te dizer que Deus para mim é isso. É Que tudo. joia. E ele é bom o tempo todo, a gente que acha que não. Puxa vida, Rafaela, assim, que coisa boa de escutar, sabe? Eu assim, comungo e compartilho com você, até de uma rotina bem parecida, né? Só de comentário, né? Entrevistado aqui você, mas eu acho que desde 2016, talvez no máximo uns 5 dias, no máximo, olha lá se foi isso tudo, que a minha prioridade não foi dedicar um tempo com Deus em primeiro lugar. E aí o que é? Né? Eu acordo, já lavo o rosto, vou para a sala sozinho ali, converso com ele, né? E num bate-papo desse jeito, né? Sem, e escolhi a Bíblia para ler, né? Para me alimentar e medito nisso. Então, assim, realmente o que você falou aí, para mim também faz todo sentido, né? A vida, os valores vão sendo mudados de forma assim natural e aos poucos, né? Você vai percebendo que você vai ficando diferente, que coisas que você não olhava tanto, você já olha, e às vezes auxiliar as pessoas ou ajudar as pessoas passa muito mais por um ato de vontade de ajudar do que interesse em receber alguma coisa, né? É uma coisa Total. muito doida isso que você falou,
E eu puxei para esse finalzinho aqui, né, de pessoas, porque você comentou de relacionamento, e eu queria te devolver, né, nesse ponto seguinte. Você ficou muito tempo dentro de uma empresa e com aquela correria louca. Eu sei porque ter reunião com você era alguma coisa difícil de ter, e quando estava tendo, era difícil de ter uma reunião. Mas a reunião com a Rafaela, eram os bombons que ela trazia. Eu acho que são os bombons mais gostosos que eu comia. Os únicos, né, que as únicas reuniões que eu comia bombom eram as reuniões com a Rafaela. Depois você deixa o nome dos bombons aí, que eu não sei que bombons eram aqueles. Mas você ficou dentro de um lugar e a gente sabe que quando você está ali, né, às vezes você tem uma limitação de relacionamento. Você falou de pai, de marido, de filho, mas e network com as pessoas, né? Não só de trabalho, de uma forma geral, porque você saiu você falou de uma redoma, de um negócio de vidro lá, e foi para um tanto de outras frentes. Como é que você fez essa conexão? Esse network já existia? E como é que você trabalha o seu network hoje para que de verdade flua dentro desses valores que você colocou, que são seus valores atualmente? Então, Ara, networking sempre foi um ponto forte. Por mais que eu estava ali numa instituição, o que que era um ponto de atenção? Eu não tinha tempo de relacionar, né, eu tinha tempo de: "Ó, vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos entregar mais um, vamos fazer mais um desafio", os desafios tecnológicos da Rede Mater Dei foram enormes. E isso me deu muita oportunidade de ter relacionamentos, mas eles eram muito vinculados àquela operação. Quando, eu tomei a decisão, eu comecei a me abrir para relacionamentos com diversos, né. Meu esposo é um empresário super bem-sucedido, saiu do nada e hoje construiu uma grande vida no sentido de uma condição adequada, e ele é muito espiritualizado, sabe. Então, assim, nós não estamos juntos à toa. Então, as próprias relações dele e com a nossa família, são riquíssimas, porque a gente viu a oportunidade de coisas que a gente, às vezes, sentava para um jantar e a gente não conversava de negócio. E surgiu muito desses relacionamentos. E surgiu muito também, hoje, Lara, com a oportunidade da internet, do LinkedIn, da gente ter uma constância, né, de conversar sobre, de trazer uma defesa de um tema, isso também faz com que as pessoas se conectem a você. E tem uma coisa na minha trajetória que foi muito forte, foram as associações, né, tanto a Sucesso quanto a Absis, quanto a gente hoje eu tenho participado do Voluntários da Saúde, então nós somos hoje mais de 500 pessoas no Brasil todo, em que a gente está servindo e doando o nosso tempo. Há algumas instituições que não têm condições de ter executivos e não ter condições de 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 investir numa consultoria. Então, isso tudo vão sendo formas em que você traz novos relacionamentos. Isso vai oxigenando. E é impressionante como que hoje isso vem se tornando, né, às vezes eu vejo até, eu não tinha uma presença digital. Eu sou da área de tecnologia, amo a tecnologia, inovação e tecnologia sempre foram fortes, disciplinas na minha vida, mas eu precisava de, me aliar a outras áreas. E então, essas associações, elas têm me permitido também ter esses contatos, sabe. E muito que a gente traz, por esses relacionamentos, é você ter sempre a sua essência, né. E quando você entrega a sua essência, os relacionamentos eles fluem naturalmente. Então é impressionante, eu tenho, pessoas que estão no Chile, que estão hoje se conectando comigo, eu tenho pessoas em Portugal, que também estão se conectando comigo, e é impressionante que isso sai um pouco até da geografia, sabe, daquele mundo que você está. Mas para isso você tem que ter constância, você tem que ter posicionamento e você tem que ter história. E claro,
Por isso que eu trago para a minha vida que potencializar conexões transformadoras é um grande advento. Eu hoje participo também de um grupo de empreendedoras mulheres empoderadas, e isso tem nos feito, assim, uma série de transformações, né? Porque a mulher vem com tudo, né? Ela vem tendo voz cada vez mais, né? Pela sensibilidade, porque não, a gente não quer ser mais que os homens, e não queremos mesmo. Eu entendo que cada um tem o seu valor, mas a sensibilidade da mulher e a leveza precisa de ser levada às instituições. E isso tem feito os meus relacionamentos fluírem. Olha que legal. Mais uma vez, fluem naturalmente, mas essa aceleração de estar próxima de hubs de inovação, de associações, fazem com que isso venha por uma indicação, venha porque a pessoa se conectou com aquilo que você fala. Isso que é mais magnífico. Que bacana, eu nem sabia desse lado aí, né, de associações, né, com mulheres. Eu costumo dizer que nós, homens, né, temos uma sorte muito grande que existem os insetos aí, sabe? Tem umas lagartixas, umas baratinhas, que o dia que esses bichinhos forem exterminados, aí as mulheres realmente, né, vão dominar o mundo e a gente é salvo pelos insetos. Mas brincadeiras à parte, Fala, obrigado demais pelo seu tempo e para a gente concluir, porque a conversa é muito boa e dá vontade de fazer outras e outras perguntas, mas queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né, que estão assistindo. E o perfil mudou um pouco do início do Silesians, que a gente estava, né, na pandemia ali, bem fechado e sem saber o que está acontecendo. A gente está agora num outro momento, né, de pandemia mudando, né, talvez nem seja mais uma pandemia, mas aí estamos vivendo com outras situações, agora com rumores aí de guerra, talvez, né, uma guerra. Enfim, o que você falaria para as pessoas, né, nesses momentos atribulados, nesses ciclos que encerram e começam outros? Qual que seria a sugestão, né, o presente que a Rafaela colocaria na mesa, né, para as pessoas poderem levar para os seus corações e seguirem na sua vida para o próximo nível, para o próximo ciclo? Lara, primeiro eu queria te agradecer muito por essa oportunidade. Raramente a gente volta na nossa história, e ela é a nossa essência. E você tem nos permitido isso através do Sea Legends, e que você continue com toda força, com toda inspiração para continuar trazendo conexões, porque isso é riquíssimo. Então, traga até mais visibilidade para esse trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo. Tenho certeza que você está transformando grandes vidas. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E sempre quando eu volto na história, dá aquela visão de que, nossa, quanta coisa já aconteceu, mas quais são os nossos próximos desafios, né? Eu queria deixar para cada uma dessas pessoas que têm a oportunidade de nos ouvir, que tem uma questão que ela é norte na minha vida, e eu desejo que ela seja norte na vida de muitos. Nós precisamos de empreender na nossa própria vida. Cada um de nós somos empreendedores. Seja executivo, seja estagiário, seja auxiliar, analista, nós temos que empreender na nossa própria vida. E quando a gente empreende na nossa própria vida, a gente toma tal controle sobre a vida da gente, que a gente desenvolve plano estratégico para a nossa própria vida. A gente se permite, nesse plano estratégico, ter medidas, métricas e OKRs, e a gente, com todas esses métodos, né, muito utilizados nos meios corporativos, e quando a gente faz isso na nossa vida, a gente consegue um equilíbrio. E quando a gente empreende, a gente permite-se também entender que liberdade está nesse empreendimento da própria vida. Não foi porque eu escolhi agora ser empreendedora, que eu não poderia estar numa empresa, no padrão da que eu já estive longamente na minha vida.
mas é porque agora quem muda é você empreendendo na sua vida, e não você a serviço do outro, você a serviço de você, e a serviço de você, o seu eu é o entusiástico Deus. Então, tenha esse centro, tenha essa conexão, e empreenda na sua própria vida, empreenda com amor na sua própria vida. Empreender com amor exige você cuidar do seu bem-estar, do seu equilíbrio, da sua liberdade e fazer com que as coisas vão fluir naturalmente, porque o profissional é uma das partes conjugadas nesse empreendimento, que é você. Então, essa é a minha mensagem, que as pessoas... Hoje eu tenho um planejamento estratégico da minha própria vida, é impressionante. Então, assim, que as pessoas se permitam trazer a experiência do corporativo para si, mas sempre guiado pelo norte maior, que é Deus. Muito obrigada por essa oportunidade, amei estar com você também. Tenho certeza que a gente vai fazer mais conexões, ainda mais sabendo agora que você está na Emotion. A Emotion é uma empresa querida, estamos juntos semanalmente, então estou amando o trabalho desenvolvido com eles, e a gente já está aí com algo no forno, vem coisa boa por aí. Perfeito. Eu não tenho dúvida que a conexão, né, a sua essência, a sua forma de ser com os valores da Emotion, né, você comentou do Fred, né, do Leno, mas tem outras pessoas lá, né, Rodolfo. Rodolfo, enfim, uma galera super do bem lá, vai ser cada vez mais sucesso e realmente transformar a vida das pessoas. Obrigado demais, Rafaela, muito obrigado, sucesso, Deus continue te abençoando sempre. Um abração. Igualmente, um abraço na sua família, com Deus. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.